Oi pessoas! Hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Gente, hoje eu vou falar sobre um tema maravilhoso, sabe qual é? O amor de Deus, né? Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus, gente. Porque a gente vive nesse mundo, né? E esse mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo tão escuro, né? As pessoas colocam até o próprio Deus como um grande carrasco, né? E às vezes não é nem culpa da própria humanidade, né? Às vezes são coisas até dogmáticas, né? Pregadas pelas religiões antigas e que se ativeram a falar muito mais sobre os castigos divinos do que sobre o amor divino de Deus, né? Então é uma forma que as pessoas encontraram de estar doutrinando as pessoas através do castigo do que através do amor de Deus, né? Da compreensão, daquele afago divino. E por isso muitas vezes as pessoas deixaram, né, de procurar a Deus. Deixam de procurar a Deus, porque pensam que esse Deus é um Deus, um Deus carrasco, é um Deus que vai te levar para o inferno, que vai te condenar, que vai o tempo todo te recriminar, né? E que não tem ali uma palavra de luz, né? E na verdade a palavra divina de Deus, ela vem no sentido de trazer luz para a humanidade. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Não interessa qual livro sagrado, não interessa qual é a sua religião. A palavra divina de Deus, ela vem com o intuito de fazer você pensar sobre a situação, de fazer você se orientar e trazer um afago, um bálsamo para a sua vida. Quando a gente vê hoje em dia as pessoas tratando as outras pessoas com intolerância, elas não são tolerantes, elas quando vão pregar religião ou vão pregar Deus é sempre pensando, olha, cuidado que Deus isso, cuidado que Deus aquilo, e sempre querendo mais condenar, querendo sempre mais colocar um medo nas pessoas, né? Pregar a palavra de Deus através do medo do que através do amor divino de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm um pensamento, que o pensamento é o seguinte: se eu colocar um medinho na pessoa, se eu doutrinar ela na base do medo e na base do olha, né, da severidade, e elas vão entender o seguinte, que se elas não fizerem aquilo, elas vão pro inferno, elas vão ser condenadas e tudo mais, então é melhor eu botar cabresto nas pessoas, eu vou ensinar a palavra de Deus através do cabresto, né? E através do cabresto, o que acontece? Muitas pessoas se desvencilham, muitas pessoas correm dessa situação de achar que a religião pode até trazer um afago para a vida delas, elas correm anos-luz da religião, né? Então a última coisa que elas procuram na vida é o amor de Deus, porque elas pensam o seguinte, Deus não me quer, Deus quer me jogar no inferno, né? Então, eu sendo quem eu sou, não tem espaço em lugar nenhum. Se eu for caminhar dentro de um dogma, dentro de uma religião, as pessoas vão me condenar. Por quê? As pessoas pensam assim. Por quê? Porque de repente eu faço coisas que não condiz com a religião. E às vezes dentro do coração dessa pessoa, aquela coisa que ela faz não é nada aterrorizante, não é nada demais, mas às vezes vai de encontro ao dogma que é colocado lá. Porém, dentro do coração dela, ela vê aquilo como uma coisa assim, não é tão grave assim, né? Mas o medo lá da religião, o medo lá dos dogmas, a severidade disso prega que se você não fizer lipsis literi tudo que está escrito, você vai para o fogo do inferno. E por conta disso, muitas pessoas se desvencilham. Hoje em dia a gente vive uma vida onde as pessoas são muito livres, né? As pessoas têm uma personalidade muito livre, as pessoas estão querendo liberdade para tudo, né? E a nossa liberdade, ela é maravilhosa, mas ela tá ficando até exacerbada, né? Porque as pessoas dão a liberdade, mas as pessoas querem ir além, elas querem ultrapassar os muros da liberdade alheia, né? Então é como se assim, elas querem adentrar o terreno dos outros, né? De tanta liberdade que elas querem ter. E na verdade é importante a gente dizer o seguinte, que a liberdade é uma coisa muito bonita e uma coisa muito boa para as pessoas, é um direito de cada um ser livre, né? Ser livre é um direito de cada um junto com seu livre-arbítrio. Você tem direito de escolher aquilo que você quer, porque se Deus te deu esse direito de escolher aquilo que você tem que escolher, então quem são as pessoas para te dogmar? Quem são as pessoas para te doutrinar dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo? Então é muito triste, porque a gente acaba vendo nessa história toda que, se vocês não perceberam, muitas igrejas, muitos templos, as pessoas estão se distanciando. As pessoas não estão se voltando para Deus, elas estão se distanciando de Deus. E existe muitas pessoas do bem, tá? Pessoas de bem que elas preferem ficar sozinhas.
Porque elas dizem que, não, porque ninguém me aceita, eles não vão me aceitar, né? Porque às vezes eu não me encaixo tanto. E esse primeiro impacto que as pessoas têm em relação ao amor de Deus, que em vez de se falar sobre o amor de Deus, se fala sempre sobre os açoites divinos, tipo de abordagem, que muito pelo contrário, afasta as pessoas, deixa as pessoas cada dia mais longe de Deus. Até aquelas pessoas que teriam tudo para estar perto de Deus e que gostam de Deus, mas pela má informação das pessoas a respeito do próprio Deus, elas preferem caminhar sozinhas, tristes e às vezes num caminho que nem era aquele caminho que ela queria seguir. Ela queria seguir um caminho de luz, mas ela não sabe como. E quando ela pensa em visitar algum lugar, ela lembra logo de que lá pode ser que as pessoas recriminarão ela. Ela já se imagina entrando no templo e as pessoas olhando de lado para ela. O amor de Deus não é aquele que julga, né? Aquele que julga é somente Deus após a sua morte. Nem em vida Deus vai te julgar. Tá? Após a sua morte física, né? Porque você é eterno com a palavra de Deus, com a energia de Deus, ainda não chegou no seu fim, então você permanece com essa energia etérea de Deus. Cada um carrega essa energia até que seja o momento X das etapas serem elevadas ou não, né? Mas você carrega essa energia etérea de Deus que te faz estar vivo, né? Que te faz presente na vida. Então o que eu tenho visto muito, que é uma coisa muito triste, são pessoas desoladas, pessoas que teriam tudo para estar num caminho de luz, caminho de paz, caminho de elevação espiritual, mas muitas vezes elas preferem se fechar no seu canto e viver essa solidão sozinha, né? E muitas vezes essa solidão sozinha no caminho delas, às vezes elas não têm a informação certa, então elas começam a ficar à mercê das trevas, da negatividade, né? Porque como eu já falei pra você, todos nós somos energia, e se você não presta atenção na sua energia, se você não presta atenção na sua vida, você acaba sendo um trabalhador das trevas indiretamente, sem querer, né? Porque as trevas acabam chegando perto de você, elas acabam sugando sua energia, transmutando ali a sua vida, entendeu? Transformando a sua vida de forma, né, negativa, e você acaba seguindo sozinho porque você acredita que nenhum lugar vai te aceitar. E não é nem questão de religião. O próprio Deus é um Deus carrasco, é um Deus que vai te jogar no inferno, é um Deus que não importa a bondade que você faça, se você não fizer ipsis litteris do que está escrito lá nos livros, você será jogado no fogo do inferno e condenado não por Deus, mas pelo próprio templo, pelas próprias pessoas que frequentam o templo, né? E isso faz com que as pessoas se distanciem de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, mas Deus é muito carrasco. Essas pessoas que falam Deus é carrasco, eu prefiro não ter Deus, né? As pessoas falam isso porque não conhecem a Deus, né? E Deus é totalmente o contrário do que é pregado. É incrível como às vezes as pessoas elas se situam tanto na condenação do que no amor, na salvação. As pessoas parecem, a humanidade, ela tem tendências a gostar muito do lado mais trevoso do que do lado esperançoso, né? Elas estão acostumadas com tragédias, tanto é que você pode ver, quando as pessoas têm uma tragédia, tá todo mundo ligado na televisão vendo a tragédia, né? Tem uma batida ali não sei onde, a pessoa faz de tudo para passar bem pertinho da batida porque ela quer ver as pessoas ali, os corpos caídos, ela quer dar uma olhada naquilo tudo, né? Mensagens negativas, filmes negativos, energias negativas, escândalos, né? Tudo que tiver uma coisa meio negativa no meio, as pessoas gostam, as pessoas amam, né? Por exemplo, eu quero assistir filme de terror, quero assistir filme só de guerra, só disso. As pessoas gostam dessa coisa, né? Desse lado, né? Desse lado justiceiro ou do lado medo, né? Vamos assistir filmes vamos assistir os filmes negativos, né? De noite, no escuro, que é legal, porque a humanidade, naturalmente, ela tem uma tendência a gostar de coisas de trevas. Elas já vivem muito tempo nas trevas e em meio à situação de trevas, né? Então elas já estão acostumadas com isso. Pensar em um Deus que traga esperança, luz, paz e amor parece ser uma coisa lúdica, parece ser uma coisa fantasiosa, inexistente, né? Mas é totalmente o contrário, né? A gente vive o amor de Deus, gente. O que eu venho falar aqui hoje é sobre o amor de Deus. Já falei tudo por que as pessoas minam o amor de Deus, né? Porque se elas se afastam do amor de Deus,
porque elas estão sempre grudadas na negatividade, né? A negatividade assola o mundo, o medo, a desesperança, a condenação, às vezes a injustiça do mundo faz com que as pessoas se tornem justiceiras, se tornem com vontade de fazer justiça, né? Então quando ela vê alguma coisa acontecer com seu irmão, ela às vezes diz, tá vendo? Isso foi de propósito, é isso mesmo, tá vendo? Acha pouco, né? Por quê? Porque é uma forma dela desabafar aquela negatividade que tem dentro dela, que às vezes ela não consegue fazer a justiça na sua própria vida, né? Ela acha que foi injustiçada, ela passou por alguma situação de injustiça que ela acreditava que não era aquilo que deveria acontecer. E aí, quando ela vê um irmão passando por uma situação, ou ela mesma vê uma situação de rápido potencial de julgamento, ela vai lá e julga. Ela vai lá e bota as pessoas para baixo, ela vai lá e olha para as pessoas com aquele olhar de desesperança. O que eu venho dizer também é o seguinte, o fato de você alertar as pessoas, você observar o mundo, não quer dizer que você está julgando também, né? Porque eu estou colocando como se todo mundo fosse grandes julgadores, eles são, as pessoas gostam de julgar, grandes julgadores não, grandes juízes, né? É importante você observar as coisas, é importante você analisar, observar tudo. Você não está sozinho no mundo, e o fato de você não estar sozinho no mundo é justamente para que você observe as situações, aprenda com as situações sem precisar que você passe por elas, né? E no seu íntimo, você pode sim, até no meio de pessoas de sua família, sei lá, pessoas que você tem confiança, comentar alguma coisa ou outra, porque isso é aprendizado de vida. Isso não quer dizer que você está julgando, quer dizer que você está dizendo, perante isso a minha opinião é essa, sabe? Mas não quer dizer que você vá lá e vá chegar na pessoa e vá dizer, olha, eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo. Não, né? Não dessa forma, mas no modo analítico, sim. Porque você também está aqui para fazer isso, para analisar. Você não está aqui para julgar, dizer, jogar as pessoas no fogo. Isso você não está aqui para fazer. Mas você está aqui sim para analisar as situações e da forma da estrutura toda que se coloca a situação e da estrutura toda que se coloca a situação, você tirar suas próprias conclusões e ter a sua opinião. Olha, eu não concordo com isso, eu acho que essa pessoa deveria fazer isso, eu acho que esse daí seria o melhor caminho. Claro que você pode fazer isso, né? Não tem importância nenhuma, até porque isso é aprendizado de vida, é o seu modo analítico, observando as situações de que poderiam acontecer na sua vida se você não tivesse aquele modo analítico, que é muito importante de você ter, e é por isso que você vive numa sociedade, você não vive sozinho, né? Quanto mais você analisa as coisas, quanto mais você aprende com os erros alheios, menos você comete erros na sua vida. E mais você se eleva espiritualmente, porque existe sempre aquela palavra, né? É melhor aprender pelo amor do que aprender pela dor, né? Então quando você está atento à vida, quando você está atento às situações, quando você está atento a todas as coisas, é muito melhor para o seu espírito aprender nessa condição do que aprender no açoite, né? E a vida dá açoite, né? Se você não tiver cuidado, a vida te açoita, né? Se você não tiver um cuidado, a vida vai te açoitando e você fica ali perdido no meio daquela situação. Que muitas vezes essa situação pode acarretar e desencadear na sua vida ainda dramas maiores, né? Então, o que eu venho falar com tudo isso, gente, é que você vive em meio a tudo isso, em todo esse bombardeio de informações e todo esse bombardeio energético, porque o fato de você viver em sociedade, isso também afeta você energeticamente, se você não estiver amparado pela luz divina, se você não estiver amparado pelo seu autoconhecimento, se você não estiver amparado pelo seu eu alinhado com Deus, você entendeu? Se você não tiver esse alinhamento, você cai. Por quê? Porque você vive em meio a muitos dramas. Imagina que você está na sua casa e o seu vizinho está vivendo um drama terrível, né? A energia que está emanando na casa dessas pessoas e que você precisa se proteger para que elas não afetem você. Porque como você é energia e você é uma antena, você acaba assimilando coisas que às vezes não são suas, mas você está lá no meio daquilo. Então é necessário você ter uma prudência, é necessário você ter você ter um alinhamento, você ter uma proteção em relação a você, no sentido espiritual, no sentido pessoal mesmo, né? No sentido de você estar bem, independentemente do que aconteça na casa do seu vizinho, ou com algum colega do seu escritório, na sala de aula, independente do que estejam acontecendo nas vibrações energéticas das pessoas, você esteja protegido na sua vibração, no seu campo protegido de luz. Então, a palavra de Jesus, o que a palavra de Jesus dizia? Peça e receberás, busca e encontrarás, bate e a porta será aberta, né?
Isso não são só para coisas materiais, gente. Isso é para coisas, são coisas espirituais. São bálsamos, socorro, né? Aquele socorro que você pede à luz, pede a Deus e Ele vem te socorrer de alguma forma, né? Isso é o que? É a palavra de Jesus quando você pede e recebe, busca e encontra, bate e a porta será aberta, não é verdade? Isso é um bálsamo que Jesus Cristo mostra para as pessoas no sentido de que vocês não estão sozinhos, né? Se vocês precisarem, existe um Pai maior, um grande Criador de todas as coisas, que Ele vai te ajudar. Apesar de toda a carnificina que sempre é pregado em muitos livros sagrados, carnificina, mortes, muitos açoites, né? E muitos sacrifícios e muitas coisas que são pregadas nos livros sagrados, muitas vezes, né? Onde as pessoas abordam muito mais o lado mais obscuro do que o lado luminoso. E Deus é luz. Deus é paz, é tranquilidade, né? As pessoas têm que entender o seguinte, que o amor de Deus, ele vai adiante, ele vai ao longe, ele ultrapassa os limites da razão. Deus é amor, entendeu? Deus não é só o lado opressor, né? O lado opressor, e eu quero falar um pouco do lado opressor de todos os livros, na verdade, né? Da maioria das religiões.